Hello, mulherada! Estamos aqui no nosso quadro do podcast Slay para Elas. Eu e Thalita, né, Thalitinha? Hoje o nosso episódio vai ser com a nossa querida convidada, Carol Lage, que veio diretamente de Salvador, da Bahia, psicóloga, mentora, e que vai se apresentar um pouquinho para nós. Ela trabalha com desenvolvimento de empreendedoras, vai trazer um conteúdo super rico pra gente hoje, né, Thalitinha? Isso aí. Vamos conversar bastante sobre empreendedorismo, autoconfiança. Carol, então se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho de você, de onde você vem, como foi sua trajetória, de como foi que você chegou até aqui. Fala um pouquinho pra gente da sua carreira. Então, eu, na verdade, resolvi empreender depois que eu vivenciei uma experiência, né, meu primeiro filho. Eu tenho um filho de 21 anos, já revelei aqui a minha idade. Até hoje eu não acredito nisso. Revelei a minha idade, mas vamos lá. E aí eu precisei terceirizar a minha maternidade. E eu sempre fui muito materna, muita pessoa do sentir, de querer estar junto, enfim. Quando eu tive a minha segunda filha, o mosquitinho, como a gente fala do empreendedorismo, ele me picou. E eu falei, eu não quero mais terceirizar a minha maternidade. Foi aí que eu comecei a traçar um plano para eu iniciar um processo de transição de carreira. Mas um plano completamente amador, um plano que era muito mais assim, não quero viver isso, vou ter que arranjar um jeito. Ponto. E aí tudo aconteceu, onde eu passei um período muito prolongado, inclusive até tecnicamente foi muito além do previsto. Passei 3 anos em transição de carreira. E nesse processo eu acabei adoecendo, porque eu tinha uma mentalidade completamente escassa. Aquela mentalidade que me dizia que eu não ia dar conta, que me dizia que eu não ia conseguir clientes, que ia faltar dinheiro, e que é a mentalidade predominante na nossa sociedade, né? E aí o que acontece? Eu desenvolvi burnout. E aí todas as esferas completamente exaustas, física, mental, emocional, né, e energética. Naquele momento, eu falei assim, não posso continuar arrancando vida da minha própria vida, né? Então, eu não conseguia pedir demissão pelo medo de fracassar. Então, o medo de morrer foi mais alto do que o medo de fracassar. Naquele momento, eu tive coragem, eu vim trabalhando um processo de mentoria também, de profundo, de cura, né, de esses medos, enfim, que vem muito da história de vida nossa. E foi aí que veio a coragem de pedir demissão. Mas eu estava completamente adoecida. Então, todo o meu mergulho da minha própria cura, eu entendi que a cura passaria por mim para depois eu conseguir ajudar. Então, já estava definido que eu iria realmente trabalhar com empreendedoras pela questão da bandeira do protagonismo que eu acabei de falar, né? Mas eu não queria qualquer empreendedorismo, porque eu vivenciei na pele o que é o adoecimento, porque a gente vai muito na força do braço, muitas vezes na força da raiva, e aí a gente passa por cima da gente, a gente se desrespeita. Eu dormia nessa ocasião, na época de transição, de 4 a 5 horas por noite. Era uma tripla jornada, enfim. E aí, neste movimento, nasceu o meu trabalho. Eu conseguia entender que era possível, sim, obter resultado com esforço e não com sacrifício. Trabalho sim, afinco sim, energia sim, mas jamais martírio, punição, pesar, por essa autocobrança, né, que vem muito grande, excessiva e que é origem em insegurança. Então, foi um trabalho que nasceu nisso, em termos de formação. Além da psicologia, eu entendi que eu precisava ter uma formação em coach para trazer a profundidade com a estrutura, né, que é bem o meu trabalho mesmo. E aí o trabalho foi acontecendo, e graças a Deus, cada vez mais impactando aí novas e novas empreendedoras. E foi interessante que você falou isso, né? Interessante, assim, o muito ruim, óbvio, né? De adoecer, não é isso, a gente não quer pra ninguém. Mas é importante também a gente ver que mesmo você trabalhando com uma coisa que você vê super sentido, que você se dedica,
você tem que olhar para você, né? Assim, você tem que ver as suas limitações, você tem que ver o seu contexto de vida para você conseguir dar os próximos passos, né? Porque às vezes a gente acha muito romantizado também isso, né? Ai, trabalhe com o que você ama, que você não vai trabalhar mais. Vai ser perfeito, lindo. Ai, ai. Exatamente, as pessoas vivem numa ilusão, e às vezes do empreendedorismo também. Ai, porque eu quero ser a minha chefe, aí eu vou trabalhar da hora que eu quero. Mas aí, se você não trabalhar também, você não sua empresa não prospera, né? Então, assim, eu acho que o empreendedorismo tem muito essa linha tênue mesmo, né? De você estar muito apaixonada e estar muito engajada com aquilo, com o que você escolheu, mas ao mesmo tempo entender que você tem as suas limitações, que você tem a sua realidade, que você se respeitar mesmo como pessoa para conseguir até produzir, né? Exatamente. E é interessante você trazer, porque assim você traz um elemento que é a questão do resultado, né? Se você... Existe muito romantismo, porque isso vende. Então, acaba se romantizando muito, porque as pessoas precisam criar esperança por algo. Então, poxa, então isso vende, é muito vendável, né? Mas, ao mesmo tempo, se você não tem um interno que subsidie isso, a coisa não acontece. Porque o que é sucesso? Quando a gente fala de sucesso, a gente fala de resultado. O que cada um deseja ter, baseado nos seus valores, baseado no que quer alcançar. E resultado é sobre nós. Ou seja, cai em nós. Né? Então, vai muito além de técnica, vai muito além de você entrar num processo de mentoria, vai muito além de você ler não sei quantos livros, de você entender o passo a passo para atingir os resultados que você realmente almeja. Se internamente a sua mente grita dentro de você e fala que você não vai conseguir, fala que você não está pronta, que você não é capaz, o que acontece? A sua sede não é por conhecimento, é por autoconfiança. Não é por mais cursos e mais cursos, por mais técnica. Né? Conta um pouquinho então, Carol, por que você escolheu trabalhar com empreendedoras? Excelente pergunta, muito bom, muito bom. Na verdade, o meu trabalho, eu me diferencio do mercado, inclusive, em relação a isso, né? Porque não é comum na minha área nichar tanto. E eu decidi que eu trabalharia com empreendedora, apenas com empreendedoras, porque tem muito movimento do protagonismo, né? Então, assim, eu sou uma grande defensora do empreendedorismo, sou uma grande defensora de fazer acontecer, mas não qualquer fazer acontecer com leveza, com autorrespeito. Então, quando eu falei assim, peraí, se eu quero levantar uma bandeira das mulheres protagonizarem a vida delas, o empreendedorismo casou completamente, né? Porque quando você anula a sua liberdade de tempo, a sua liberdade geográfica, a sua liberdade de ser, a autonomia, que protagonismo é esse? É um protagonismo que acontece que ele não é real, né? Então, veio muito desse desejo de colocar o meu movimento em absolutamente tudo. E aí, como eu sou completamente apaixonada pelo empreendedorismo, eu falei, tá aí. Trabalho apenas com empreendedoras. É isso. Além disso também, Carol também é minha mentora. É importante falar sobre isso aqui, né? Que honra! É uma honra minha. De tê-la aqui conosco, né? Dela estar aqui em Valença também, porque é uma pessoa que tem feito muita diferença mesmo na minha vida enquanto empreendedora. E porque é bacana também a gente falar isso, né, da realidade, do quanto isso é aplicado de forma real, né, porque às vezes isso fica muito utópico, né, é um assunto muito utópico. Nossa, mas o que ela vai fazer, né? Qual é o trabalho dela? Como ela vai atuar na vida da empreendedora? Será que não é muito assim viajado, né? Não é uma coisa muito viajada? E não é, né? É um trabalho completamente profundo, né? Um trabalho completamente que vai além totalmente da superficialidade, né, do empreendedorismo, e que faz realmente muita diferença na nossa qualidade de vida até mesmo, né, Carol? Até na nossa qualidade de vida enquanto pessoa física e enquanto empresa, né? E, Carol, hoje a gente vê também nas redes sociais, inclusive isso está muito forte hoje em dia, né? Da sede pela
ela está conectada diretamente com o que a gente está falando tudo aqui, mas da alta performance, né? Os resultados, mas até além de resultados apenas, mas resultados com alta performance, né? Do quanto você precisa seguir aquele padrãozinho ali do profissional da alta performance. Como você vê essa situação hoje na sociedade, nas redes sociais, né, nos mentores, nos coaches, até algumas linhas que a gente tem visto que têm surgido hoje em dia. O que acontece? Teve-se um boom muito grande, né, em performar além da curva. Faça isso, aumente a produtividade dessa forma. Se você conseguir performar mais, você vai ter mais. A fórmula da produtividade é esse script aqui, né? Então, se defende muito justamente por causa do ter. Então, as pessoas são atraídas pelo ter. A questão é que nós não somos um trator, como eu costumo brincar, né, com as minhas mentoradas, né, de mulheres tratores. Nós temos uma estrutura que é uma estrutura mental, uma estrutura emocional, uma estrutura física, né, e espiritual, que ela é constituída com limites, né? Então, quando existem fórmulas de resultados ilimitados, né? De resultados muito além da curva, mas desconsiderando que quem vai gerar aquele resultado é um ser humano e que este ser humano precisa operar dentro de uma curva de limite para ele, não para o outro, para o que o mercado dita. Então, todas as vezes que eu escuto, respondendo o seu questionamento, Aninha, essa questão da auto-performance, eu já falo assim, alerta. Essa pessoa, ela tem maturidade emocional para ouvir isso, para entrar nesse jogo dessa engrenagem. Essa pessoa tem uma mentalidade favorável para que ela tenha resultados prósperos ou para que ela não tenha resultados e, pelo contrário, vibre na escassez. Sim. Então, pouco se fala da produtividade com equilíbrio, mas é a produtividade que entende que nós somos seres humanos e não tratores. E até especificamente aqui com o nosso público, que são as mulheres, né? Eu acho que isso até vai muito além. E da muito, carreira, né? Sim, porque o quanto se é cobrado essa alta performance das mulheres, né? Que já são mães, provavelmente, já são esposas, já são mulheres, porque só ser mulher já dá trabalho, né? Com certeza. Só ser mulher, não precisa ser nem mãe e esposa ainda. Ser mulher já dá trabalho já por si só, né? E aí, além disso tudo, dar conta do trabalho, de todo o resto, e ainda fazer o trabalho com alta performance, né? E o quanto isso gera essa cobrança intensa, essa autocobrança, e quanto isso gera frustração, né? Quando a gente não alcança esses resultados. E intensifica a ausência de autoconfiança por não estar alcançando aquele resultado que se espera, né? Porque o resultado que se espera é o que um outro está esperando de você, né? E esse feedback negativo ou positivo? Esse ciclo, né? Opa, eu quero isso, mas a minha régua está lá em cima. Então, eu quero isso. Eu não consegui atingir, não sei nem porquê, né? Não sei nem por que eu não consegui atingir. Me frustrei. Aí eu vou lá e, fui lá embaixo, né? Eu acho que esse que você falou de não conseguir também, eu acho que passa muito por alinhar as expectativas, né? Porque essa fórmula pronta de, nossa, você tem que fazer isso, e tomar banho gelado, e acordar não sei que horas, e correr, e não sei o que lá. E ler a gente é ser humano, né? Do Milagre da Manhã. Exatamente. A gente não é robô. Então, ajustar a expectativa de acordo com a sua realidade, né? Então, acho que esse ciclo negativo cai nisso. Porque, às vezes, você fica com a expectativa muito alta, que assim, eu vou ler 10 livros, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou na academia, e não sei o que, não sei o que. Você não consegue, obviamente, porque assim, não tem como você começar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí você reforça a crença, tipo, não, viu? Eu não consigo. Mas eu não consigo, você
uma página, você quer ler 10 livros em um mês. Sim. Você não vai conseguir mesmo, né? Eu acho que tá muito dentro disso, de alinhar a expectativa com a realidade, pensando, né, cocriando, imaginando o que você quer, mas trilhando esse caminho com o pé fincado na realidade, sabendo as suas limitações, limitação de energia, de dinheiro, física, tudo isso envolve, né? E aí é importante, assim, a gente também entender de que a própria cultura, ela fomenta isso, né? Você vê a Mulher Maravilha. Sim. Né? Então, assim... Quem não quer ser uma Mulher Maravilha? E acaba que existe uma distorção tão absurda na sociedade, de que entende-se que este personagem, né, que quer realmente ocupar esse lugar para que seja real de Mulher Maravilha, na verdade é uma grande mocinha e ela é muito admirada, né? Mas até que ponto essa personagem, ela é uma mocinha, ela é um objeto de admiração e não uma grande vilã? Porque é um tiro no pé. E as pessoas não pensam nisso. Então, assim, a sociedade, ela vai engolindo as coisas, muito fascinadas por conquistar algo, né? E aí querem super performar. E aí entendem que o valor dela, eu falo aí da maioria de nós, se não teve cura na trajetória, enfim, está atrelada ao quanto eu dou conta. É o quanto eu dou conta. Nos meus atendimentos fica nítido isso, tanto em mentoria quanto em psicoterapia, essa distorção, né? Essa distorção de que meu valor está completamente desviado para o meu fazer e não para o meu ser. E aí o que acontece? O dia foi incrível, Carol. O dia foi fenomenal, Carol. Quando eu olho ali para minha agenda, ou para um rascunho que seja de um papel, e eu vejo lá, tchá, dei vários cheques. Ui, meu Deus! Porque está muito ligado a isso, a esse trator, né? Que tem que estar operando numa engrenagem fora da curva. Mas a grande questão, que é uma grande vilã, por quê? Porque isso gera adoecimento. Sim. Isso não é sustentável. O corpo, ele entra numa atmosfera de autocobrança, então dorme-se menos, o emocional geram emoções que são emoções densas, como ansiedade. Muitas chegam para mim precisando de indutores de sono, né? Remédios aí para poder conseguir reduzir a ansiedade, e não trata a causa. E vê se você concorda comigo, essa que você falou, né, de dar check e tudo mais. O que eu vejo também, assim, você tá dando check, tipo, você tá conseguindo cumprir, né, o que você se propôs, mas tá sempre aquela coisa assim, mas o que eu tenho que fazer mais? Eu não fiz o suficiente, mas eu tenho que fazer mais aquilo. Eu acho que esse mundo mesmo acelerado, né? A tecnologia muito acelerada. Tipo, nossa, mas já tem gente... A rede social, então, já tem gente que já tá fazendo 5 vezes mais do que eu. Então, tá sempre nesse querendo mais e não valorizando o que você fez, o que você tá na sua trajetória. Olha como é que você já cresceu, né? De um mês para o outro. Olha o que você já fez, né? De uma semana para outra. Você como pessoa, não como isso de um resultado e se comparando com outras pessoas. Você vê que é nesse sentido, assim, de querer sempre mais? Total. E tudo isso está muito ligado também porque, assim, cada vez mais, assim, o mundo nos convida para a gente desconectar de nós. O mundo não nos convida para a gente se conectar conosco. O mundo nos convida para os excessos e não para o essencial. Ou seja, quanto mais eu olho para fora, mais eu me desconecto de mim. E se eu me desconecto de mim, é um grande tiro no pé. Por quê? Porque quanto mais eu olho para fora, mais eu me fragilizo. Mais eu me fragilizo. Não é porque uma determinada pessoa vai se fragilizar. É do ser humano. E é uma comparação injusta, né? Porque quando a gente olha pra fora, às vezes a gente vê o recorte da outra pessoa, a gente vê o pouquinho que ela tá fazendo ali, talvez no Instagram, num story, alguma coisa assim, e você olha a sua vida inteira, né? Você olha aquela quantidade de coisas, você fala, nossa, olha que coisa horrível, e aquela pessoa tá maravilhosa. Exatamente. É muito injusto, né? Você entrar nessa dinâmica mesmo, né? E é justamente a base para que você realmente consiga reduzir a ansiedade,
ansiedade, para que você consiga estar mais tranquila, para que você consiga operar numa atmosfera de autorrespeito. Chama-se centralidade. Ou seja, é como se fosse um ovo, e aí tem a casca do ovo, tem a clara e tem a gema. A nossa força que todos nós temos interna está na gema, não está na casca. A grande questão é que nesse ritmo frenético, você começa a se sabotar e fala, eu não tenho tempo para parar. Eu não consigo, eu sou muito acelerada. Então, assim, são essas distorções de realidade onde não é a causa raiz. Na verdade, não é que você não consegue parar. Não é que você é muito acelerada. É porque você não se sente merecedora para. Você não enxerga valor nessa atmosfera. E o lazer, né? O descanso. É como se parecesse que você estivesse fazendo uma coisa errada, Luxo, né? Você tá fala, errado. nossa senhora, eu tô aqui muito tranquila. Eu tô aqui dando risadinhas o tempo todo. Tá até saindo assim, ó. Oh, meu Deus. Mas a sociedade faz isso com a gente, E a gente fala assim como se fosse uma coisa externa, né? A gente tá tratando o assunto aqui até agora como se fosse um objeto. Mas eu vou até ir mais além, né? Que é colocar até o quanto isso interfere até na minha própria vida, né? Nossa. Vou expor aqui, né, no meu caso, que eu cheguei até a Carol lá no teto, né? Ansiedade, autocobrança, autossabotagem, falta de autoconfiança, tudo isso lá no teto, né? Ainda luto bastante contra esse monstrinho parece que fica ali dentro, né? Esse monstrinho, assim. Mas por que você tá querendo descansar? Sabia? Porque a gente também não vai se livrar, né? Porque, assim, eu acho que um toque de autocobrança, você ter, é importante. Porque, assim, você tá se cobrando, ainda mais no empreendedorismo. Não tem ninguém pra ficar falando, querida, faz aqui um negócio pra você. Sim. Faz isso, né? Eu acho que tem que ter uma autocobrança, mas dentro do saudável, sim, não lá no talo, né? Mas é importante também a gente falar disso, porque às vezes as pessoas que estão ouvindo, né, acham que só vai acontecer com elas que estão começando, né? Nossa, eu tenho isso tudo aí que ela tá falando. Nossa, isso aí, ó, acontece tudo na minha vida. Ai, não vai dar certo. Não vai dar certo pra mim. Ai, não vou chegar lá, meu Deus, não vai dar certo, né? Então a gente tá aqui com 3 empreendedoras que temos, né, cada uma com a sua trajetória, com tantos anos de carreira, que já passaram e ainda passam por muitas dessas coisas, mas que buscando ajuda, e eu acredito que isso seja comum entre nós 3, né? Buscando ajuda, conseguiu sair de um lugar de escassez disso tudo, né? Para ir para um lugar de peraí, não é bem assim, né? Vamos melhorar esse cenário para poder conseguir conquistar essas outras coisas de uma forma mais estratégica, né? Que seja de uma forma menos sofrida, né? E para mim foi o que se destacou. Eu vindo para cá, a Thalita me perguntou, mas como é que você conheceu a Carol? É verdade. Como foi que você conheceu a Carol? Lá na Bahia. Pois bem. E aí, isso que me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção, porque ela, como eu estava contando para a Thalita, a Carol, ela era mentora de uma outra mentora minha, né? E aí, ela abordando esse assunto do empreender com leveza, para mim, 2 palavras que não cabiam na mesma frase. Empreender com leveza, ainda mais com uma palavra de adição, assim, ó. Os 2 juntos na mesma frase, aprender na mesma ou vida. Leveza. Ou leveza. Aprender sem leveza. Mas, na mesma frase não cabia, porque, para mim, de uma história de família com, né, trabalho o tempo todo, que eu venho, né, de uma realidade de trabalho excessivo, não é errado, assim, não que seja errado, né, não que seja culpa, né, de onde eu vim, mas hoje vendo isso, por isso que o autoconhecimento também é muito importante, né, o caminho para... Depois você vai falar um pouco mais disso pra gente, mas o caminho para o
Eita, gente, a palavra estava aqui agora. Autoconfiança, autoestima, né? Passa pelo autoconhecimento. Entender essa nossa trajetória. Então, eu vindo de uma trajetória de excessiva autocobrança, de trabalho o tempo todo, é muito difícil você... Poxa, eu posso dar uma curtidinha, né, na minha vida. Poxa, eu posso dormir um pouquinho descansar. Mais. E às vezes é até esquisito a gente falar assim, gente, eu posso descansar. Chega a ser até engraçado. Claro que eu posso descansar. Como assim? Sim. Quando você para racionalizar, né? Você fala assim, óbvio que eu posso descansar, mas no automático você tá e é isso, né? Você entra nesse ciclo, assim, da autocobrança. E a loucura é que as pessoas, assim, sempre tem pessoas que dizem assim pra você, Ana, querida, você precisa descansar, né? Tô falando aqui, né, no meu caso. Você precisa descansar. Aí vem outra pessoa que fala assim, Ana, querida, você tá descansando tanto assim, por quê? Exatamente. Né? Se você não se conhece, tem uma estratégia e pensa em você, é isso, é a opinião de cada lado. É incrível, né? Como nós somos complementares, assim, a gente ouve a outra e fala de nós, é aquela coisa, eu não sou você, você não é eu. Sim. Mas muito de você fala sobre mim, muito de você, enfim. Essa pessoa Exato. Mas a Ana estava falando, eu ia até te perguntar isso em relação à autoconfiança, insegurança. Como que você vê isso nos empreendedoras? Como você trabalha isso, né? Enfim, para algumas estratégias práticas, né? Para quem está aqui vendo, já conseguir escutar o podcast e talvez, enfim, né? Refletir ou tomar alguma ação para ajudar, né? No empreendedorismo. Sim. O que acontece? Vocês estavam falando aí, né, para entrar em autoconfiança, a gente vai ter que trazer um pouco de história, né? Para poder as pessoas começarem a entender, quem está ouvindo a gente não se sentir culpada. Então, se você se cobra demais, se você está no nível, né, de fadiga, se vendo altamente exausta, e de repente até tomando remédios controlados para ansiedade, antidepressivos, entenda que é necessário ter esse nível de consciência que não é para você continuar nesse lugar. Porque esse lugar é o oposto da abundância. É o que a gente vai falar também hoje, tá? Então, o que acontece? Quando eu estava falando dessa questão da conexão da gente, né? E aí, eu precisei passar na pele por todas as células da escassez, adoecer, para me curar, para depois curar outras empreendedoras. Então, assim, eu acreditava verdadeiramente. Qual é a premissa da escassez que leva a tudo isso? Para eu ter sucesso, eu preciso me sacrificar. Ponto. E isso, possivelmente, você acredita. Senão você não estaria aqui ouvindo a gente. Sim. O que acontece? Até agora, né? Ouvindo isso tudo até agora. Eu acho que até pela sociedade como é que fala? É bonito, né? Porque você fala assim, nossa, tô trabalhando muito. Aquela coisa da Mulher Maravilha. Tô destruída. Né? É como se fosse, nossa, que legal, você tá com sucesso, então, já que você acabou com a vida, né? Eu acho que é valorizado, lugar, né? Com certeza. O que a gente diz em psicologia, né, que é um gozo. Isso daí é um gozo pro ego, enfim, né? Porque eu tô me sentindo útil, eu tô me sentindo poderosa, porque eu tô dando conta. O dar conta ligado ao quanto eu faço, né? Sim. Não ao que eu sou. E aí, o que acontece? Essa premissa é a premissa da escassez. Para eu ter sucesso, eu preciso me sacrificar. E essa é a base da maioria, 95%, Carol? 99%. Que é a mentalidade escassa, né? Que existe desde que o tempo é tempo. Para que o capital, a gente entraria em uma parte muito, muito, muito profunda de política, de história, para que o capitalismo desse certo, para que viesse todo o monopólio. Então, eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que não existe o suficiente para todos. A gente vai estar entrando já na insegurança. Estamos quase chegando lá na autoconfiança. Né? Não existe o suficiente para todos. Para você vai ter que guerrear primeiro. Sim. Para você conquistar, você vai ter que competir. Então, tudo isso porque existe algo interno que eu acredito que não vem de mim, vem da minha história de vida, que me diz que eu preciso me destruir. Eu preciso arrancar vida de mim.
Ou seja, quando eu acredito que não existe o suficiente para todos, eu me cobro demais, eu vanglorio a performance, e ao mesmo tempo, cada vez mais eu me vejo internamente fragilizada, porque não é para eu estar assim, insegura, porque a minha mente não foi trabalhada. Ela me diz que eu não vou conquistar. Ela me coloca muitas vezes em dúvida, será que isso realmente é para mim? Que é um questionamento bastante comum, né? E aí o que acontece? Para eu desenvolver a autoconfiança, eu preciso de movimento. Isso é fato. Não existe essa fórmula linda, olhe no espelho, fale 50 mil mantras. Você pode falar 50 Você mil mantras durante 50 anos. Eu sou poderosa. Se você não sair para fazer as coisas, não vai acontecer. Né? E aí, o que acontece? Porque autoconfiança é sentimento. Autoconfiança é sentimento. O sentimento que é gerado em mim quando eu olho para algo que eu realizei, e isso que eu realizei me traz a informação que eu consegui. E esta informação me traz um sentir que eu sou capaz de continuar fazendo. É igual eu pegar uma bola, eu gosto muito de trazer esse exemplo, eu pego uma bola e arremesso a bola numa cesta de basquete. Quando eu faço essa ação, esse movimento, e eu consigo arremessar essa bola e alcanço a cesta, eu gero um sentimento em mim que eu sou capaz de alcançar essa cesta com esta bola. Logo, isso me traz uma sensação, né, o sentimento que eu posso confiar em mim para outros arremessos de bola. Então, precisa de movimento. Mas a grande questão é que a autoconfiança sustentável é movimento primeiro para dentro. Então, o que acontece? Aí, tem duas questões aí. Tem a mulher valente, que a Aninha super sabe disso, que eu falo muito sobre isso, e a mulher corajosa. O tempo todo. O que a sociedade fala, que super defende, que você tem que fazer, faça mesmo com medo. Bora! Arregaça, vou até levantar a camisa. Arregaça aqui as mangas, vá. Você não quer ter? Minha filha, se for necessário, se mate de trabalhar. Dê o seu sangue, é uma frase que a gente ouve. E aí você entra na engrenagem. Esse é um discurso que você tem resultado, você tem. Porém, é um discurso da mulher valente, que ela precisa da força do braço, ela precisa muitas vezes da força da raiva para ela entrar nessa engrenagem. Da motivação, coragem, né? Exatamente. Coragem não tem nada a ver com valentia. Nada a ver. Coragem é um movimento que não vem de fora. Ele vem de dentro. E é um movimento que precisa de um elemento essencial, que o mundo desconheceu, jogou no lixo e sabe lá quando foi que conheceu. Chamado calma. Precisa de alma. Você com calma, você está com alma. O trocadilho que eu amo, né? Muito bom. Então, o que acontece? Quando você para se ouvir, é porque você já avançou um degradinho essencial da coragem, chamado merecimento. Eu me sinto merecedora para parar e olhar para dentro. Quando você não subiu nem o primeiro degraudinho, não é porque você é acelerada, não é porque você não consegue, não é porque você está num ritmo alucinante, é porque você não se sente merecedora para parar, para descansar, para se acalmar, para viver com alma, para ter calma. Quando você sobe esse degrau, você começa a criar uma ambientação de calmaria. Ou seja, você começa a desenvolver uma conexão com você, que você ouve a sua parte mais sábia, que é a nossa intuição. Você começa a se conectar com o alto, com Deus, com espiritualidade, com o universo.
E aí, naturalmente, você começa a se fortalecer, porque você está na sua gema. Lembra da gema do ovo? Você automaticamente, você começa a reduzir excessos, você começa a perceber que você não precisa de determinadas cores que você entendia que eram suas, na verdade não eram. Eram do outro e você acreditou que eram suas. E é nessa centralidade que você cada vez mais vai subindo novo degrau. E aí vem um movimento para fora, que é a coragem. Que é a sua alma, a sua parte mais sábia, a sua intuição em ação. É a sua essência em ação. Então não tem nada a ver com raiva, precisar da raiva, com a força do braço. Isso acontece, mas isso é valentia, que não tem nada a ver com coragem. Acho que passou a ser o contrário, assim, né? Do que o mundo direciona a gente, né? Porque, assim, você tem que sempre fazer mais e não fala assim, olha pra dentro. O que você quer? Qual é a sua realidade? Aonde você quer chegar? Tudo passa primeiro pra você se conhecer, né? Entender os seus limites. E eu acho, eu já falei isso até com uma cliente minha, que ela comentou isso de falar não, que eu acho que é uma coisa também que é comum a gente, quando a gente sai fazendo um monte de coisa, a gente vai falando vários sims e não fala não. E aí eu falei pra ela, mas quando você sabe o motivo do não, você não vai achar que você, assim, eu sou uma pessoa ruim, sabe? Assim, que a gente também foi ensinada, não. Tem que fazer tudo pelas pessoas, que você tem que ser cuidadosa, que você tem que ser solícita e não sei o quê. Só que você vai se anulando, vai só botando demanda das outras pessoas na sua vida. Então, quando você passa por autoconhecimento, quando você entende o que é importante pra você, por que você tá fazendo aquilo, você consegue dizer o não com tranquilidade, assim. Eu não tô falando não porque eu não quero fazer, porque eu sou uma pessoa ruim. Não, eu tô falando não porque eu preciso fazer tal coisa pro meu empreendimento, eu preciso descansar. Agora eu não consigo fazer, porque eu vou descansar. Então, você entender, né, o motivo, por que você está fazendo isso, torna esse caminho mais leve, que é o que passa pelo autoconhecimento, né? E aí, pegando esse link com o autoconhecimento, a gente tem que entender hoje, primeiro, como é que a nossa mente opera. Não tem como desconsiderar isso. Depois, como é que as nossas emoções operam baseado no que a minha mente passa de informação para mim. Então, aí tem tudo a ver com autoconhecimento. Então, a Aninha trouxe uma fala muito importante. Quando eu comecei com a Carol, ela falou assim, meu Deus, empreender com leveza. Ainda tem um tal de um I no meio, né? Que é bem da abundância, né? É bem do agregar, da suficiência, tudo isso, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa mente e a gente não consegue entender que mente é essa, a gente não entende as nossas emoções, a gente não para falar, peraí, o que eu estou sentindo agora? Eu estou me sentindo insegura. Eu estou com medo. E aí eu dialogo. Para que esse medo está chegando para mim neste momento? O que ele está querendo me mostrar? Isso muda o jogo. Por quê? Porque eu começo a entender que não existe emoção ruim. Todas as emoções têm uma utilidade. Todas, sem exceção. Então, quando eu começo a estabelecer uma conexão comigo, automaticamente eu me conheço mais e automaticamente eu entendo a oportunidade de melhoria. Então, eu era a pessoa da mentalidade escassa. Então, quanto mais eu me sacrificava, menos resultados prósperos eu tinha. Isso foi uma virada de chave para o meu trabalho, para o meu negócio. E aí, o que acontece? Eu vivia adoecida, muitas explosões emocionais em casa, porque o corpo emocional não estava dando conta daquilo. A mentalidade gritando dentro de mim, olha, vai faltar dinheiro. Olha, esses boletos aqui não vai conseguir pagar. Não vai chegar cliente. O cliente pode até chegar, mas vai achar caro, vai correr. Então, era uma mente que me passava informações disfuncionais.
que não estavam alinhadas para o negócio que eu queria construir. Mas eu simplesmente engavetava. E eu ia naquela condição de mulher trator, entendendo que eu era só na atmosfera do fazer, elaborar uma agenda, fazer isso, divulgar o trabalho, né, do universo do empreendedorismo, entender como é que estavam as finanças, o meu fluxo de caixa, né, e fazer um trabalho de pós-venda, tudo na esfera do fazer. Desconsiderava. A grande questão é que nós, os resultados prósperos, eu sei disso por viver na pele. Ele acontece na tranquilidade. Quanto mais você confia, e não é só em você não, é no universo, e entrega, que é o extremo da confiança, mais as coisas chegam para você. Por quê? Aquela frase de Buda que eu amo. E a gente vai entrar agora na atmosfera de cocriação, de abundância. Que é, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita torna-se a sua realidade. E é real. Sim. Isso é real. Tava discutindo isso hoje, lá no espaço. Hoje, a gente tava numa discussão, estávamos as 3 designers, né, conversando, e 3 clientes, e sempre rola uma conversa que todo mundo tá junto, né? E aí a gente tava assim, e você acredita na lei da atração? O que você acha disso? E é real, assim, a gente tava falando o quanto isso realmente influencia diretamente na nossa realidade, na nossa rotina. E aí a gente estava falando, às vezes, dos namorados, né, que às vezes não buscam esse conhecimento e autoconhecimento, e o quanto, às vezes, as pessoas próximas acabam puxando para trás, né, por não entender o quanto isso importa, o quanto você mentalizar o que você quer que aconteça, né, o quanto isso tem poder, né, Sim. E o quanto realmente... do ponto de vista da neurociência, né, que é a parte que eu estudo, acontece a mesma coisa. Porque, assim, se você pensa que, eu não vou conseguir, você tá num desafio, você pensa assim, não, mas não vai dar certo, não vou conseguir. Você vai ter comportamentos de se esquivar, você não vai aceitar a oportunidade, aí você não vai fazer, aí você vai ter o resultado ruim, né, você não vai ter o resultado que você quer, aí você vai confirmar aquilo, Eu falei que não ia dar certo, eu falei que eu sou ruim, eu falei que eu não sou capaz. Então, assim, independente de qual via que a gente fale, é isso que acontece, assim. Tudo leva para o mesmo caminho. Exatamente, todos levam para o mesmo caminho disso, de assim, se você acha que você nem é capaz de fazer, você não vai tentar, simplesmente porque você acha que você não vai conseguir. Assim, se você não for acreditar em algo maior, lei da atração, espiritualidade, se você não for dessa linha, você pode ir pela linha cognitiva também. Então, assim, se você acreditar que você não é capaz de fazer, você vai se esforçar menos. O seu comportamento vai ser se esforçar menos, então o seu resultado vai ser menor e você vai confirmar aquilo que você estava pensando, né? E a Carol falou uma coisa que eu achei até muito profunda, né? Porque vai além da autoconfiança, né? É confiança em algo superior, né? Confiança em Deus, confiança no nosso destino, confiança... na crença que a pessoa tem, mas acreditar num algo maior. Sim. E isso a ciência também já comprova. Que pessoas que têm fé, eles não falam exatamente em quê, né? Mas, assim, pessoas que acreditam, que confiam, elas reportam maiores níveis de felicidade. Isso a ciência já comprovou. E é bem nesse lugar também, porque, assim, e aí entrando na atmosfera de ciência, né? Não de espiritualidade, o que acontece? Tudo envolve energia. Tudo. A física quântica está aí, para não negar, né? Sim. Ciência, inclusive, com excelente respaldo, né? Então, se tudo envolve energia, nós estamos numa atmosfera de ondas, né? E aí a gente vai captando, por exemplo, esse copo aqui, né? Ele tem energia, esse microfone, a nossa roupa, o nosso ser, o nosso pensar, o nosso sentir. Então, tudo isso vai gerando energia.
Então, a partir do momento que eu entendo que todo o universo ele tem energias, e essas energias, pela própria física quântica, elas são movidas, elas saem de um lugar e elas vão para outro lugar, isso é movimentação energética, o que acontece? Eu começo a entender que eu não preciso apenas da atmosfera da engrenagem do fazer. Eu preciso utilizar sabiamente a engrenagem do pensar. Sabiamente a engrenagem do sentir. E aí, a gente vai agora para uma atmosfera de espiritualidade, para quem acredita, enfim. Então, o que acontece? Se você bate um bolo, coisa que eu costumo dizer muito também para minhas mentoradas, você está ali, você fez a sua parte, né? Mas aí você equivalente a bater um bolo. Você bateu o bolo, pá. Acabou de fazer a sua parte, você faz o quê para o bolo ficar pronto? Você abre o forno e coloca o bolo no forno. A questão é que você precisa confiar que o forno vai fazer o papel que cabe a ele. Se você não confia e abre 1 bilhão de vezes a porta do forno, o que acontece com o bolo? Sola. Ele soa. Né? Então, nós não somos um ser individualizado. Existe uma integração, e uma integração energética. Então, quando eu começo a entender que o universo é abundante e que a minha esfera mental e do sentir exerce uma função maior do que o meu fazer, isso cai em terra o sacrifício. Eu não preciso trabalhar 20 horas por dia. É importante eu pensar que, se eu cuidar do que eu estou pensando, e principalmente o que eu estou sentindo, e também o que eu irei fazer e estou fazendo, eu integro. E no que eu integro, eu atraio. Né? Então, automaticamente, eu começo a co-criar favorável ao que eu desejo, não ao que eu temo. Porque antes eu só co-criava baseado no que eu temia, né? Era toda uma manifestação baseada no que eu temia. Então eu pensava, não vai chegar cliente, não chegava. Aí eu sentia desespero, realmente não validava. Aí vinham pessoas desesperadas, até chegavam, desesperadas por questões financeiras, desesperadas porque achavam que não iriam ter resultados, né? Não acreditavam que com ela iria funcionar. Aí o que acontece? Aí eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir pagar os boletos. De fato, eu não conseguia pagar os boletos. Então, eu atraía tudo que eu não queria. Mas observasse a minha atmosfera do fazer, eu era um atrator. Eu dormia 4, 5 horas por noite. Trabalhava desenfreadamente. Quando eu adoeci e virei essa chave, e não foi uma virada de chave no sentido assim, eu tenho que passar a ficar agora igual a Buda. É bom explicar em relação a isso, que é isso, né? É 880. Ficar igual a Buda. Verdade. Mosquito, né? Não tem nada a ver com isso, né? Mas, mesmo porque a própria lei de atração, que foi tão banalizada, não é tudo que você pensa, você cria. É mentira. Porque se fosse assim, não existia nem mais um mundo. Já imaginou? Os nossos pensamentos, a gente pensa em coisas terríveis. Gente, imagina, eu vou pensar em R$1 milhão. E aí eu vou co-criar R$1 milhão aqui na minha frente. Não, o debate também é sempre esse. Isso não existe, não. Se eu pensar em R$1 milhão agora. É sempre esse. Mas se você for pelo mais raso, assim, é isso. Senão, você tem que fazer as coisas. A coisa não vai brotar na sua frente. Né? É você pensar, por exemplo, se todo pensamento co-criasse, o mundo não existiria mais. Porque tantos pensamentos ruins que todos nós temos. Já imaginou? Catastróficos, Meu Deus do céu, essa pessoa vai ser atropelada. A pessoa vai atropelada. Imagina, gente, que calma. Jesus Cristo, essa pessoa vai morrer, o carro vai bater. Já imaginou? Não Deus me livre. É o que você foca a maior parte do seu tempo, mas tem alinhado o que você sente. Sim. Você precisa sentir, porque é o sentir que vai puxar as pessoas, vai puxar as circunstâncias, é ele que puxa. Né? E a gente volta naquilo que você falou da autoconfiança, né? Isso. Que vem do sentimento
Que agora que você falou que eu liguei nisso, que você falou da confiança do sentimento, então você tá sentindo aquilo, então você vai passar mais confiança por exemplo, nos stories, nos seus clientes, no que você for fazer. Se você tá sentindo aquilo, você vai fazer, assim, feliz, né? Você vai fazer com leveza. E tudo se conecta, é isso que eu ia falar, e tudo se conecta, porque a autoconfiança, você ter autoconfiança te faz ter resultado, você saber que você é merecedora vai te fazer ter resultado com leveza, né? E ter essa autoconfiança e atingir esses resultados com leveza vão te trazer autoestima, e tudo isso é isso mesmo que eu tô raciocinando aqui, isso tudo vai se retroalimentando. Tá tudo alinhado. Exatamente, Tá tudo a gente vai pro ciclo positivo, igual você falou antes, Isso que tinha aí. o ciclo E aí, o que a gente tem de virada né? de chave para hoje? Você vai sair daqui com... Você vai sair daqui. A grande diferença não está no fazer, meu amor. Está no sentir. É isso. Faça, mas se sinta merecedora. Faça, mas confie em você. Tudo é sentir. Faça, mas promova a suavidade, o sentir da calmaria. Confia. Faça, mas sinta a sua alma. E o quanto é importante muda. também, né? Isso é Abundância. muito importante. Mas eu vejo também uma necessidade muito grande de pessoas que têm até questões patológicas mesmo, né? Psicológicas e emocionais, de buscar um profissional, né? Sim, capacitado. claro. Buscar um profissional da saúde, buscar uma psicóloga, fazer uma terapia, né? Não, isso é muito importante, que às vezes a gente fica com um discurso assim, que às vezes a pessoa está com uma patologia, né, está com um quadro de algum transtorno, e a pessoa fala, meu Deus, mas eu não tô conseguindo e tudo mais. Rolando, mas né? aí, se você vê realmente se está muito difícil, que está, né, com muito carregado, procurar realmente uma ajuda profissional, porque você não precisa passar por essas coisas sozinho, tem, né, profissionais que podem te auxiliar nesse caminho. E se por um acaso vocês que estão ouvindo a gente não for procurar isso agora, tá tudo bem. E aí a gente vai trazer para vocês o que seria a base para construir uma autoconfiança. Primeira coisa, desacelere. Saia desse ritmo, porque senão você vai continuar sendo uma mulher valente. Quanto mais valente você for, mais adoecida você fica. Quanto mais você arranca vida da sua vida, inclusive é contra as leis do universo. Não tem como ter prosperidade sem vida. Tem que ter vida. E aí, reduza o seu ritmo. Carol, não consigo reduzir meu ritmo. Aumente o diálogo interno. Eu sou merecedora. Pare de falar que você não consegue parar. Pare de falar que você é muito acelerada. Fale, eu não me sinto merecedora para, mas eu vou me dar doses homeopáticas no rasteiro da escada a me dar um banho um pouco mais prolongado, a parar um minutinho que seja, a ouvir uma música que me tranquiliza. Busque os elementos que fizer sentido para você, mas desacelere. Depois, comece a observar o seu sentir. Não é só você parar, deitar no sofá. Parei. Não. Comece a observar o seu sentir. Quais são os sentimentos, as emoções que predominam em você ao longo de um dia, ao longo da sua semana? Porque o seu sentir revela como está a sua morada do pensar. Então, se você sente muita ansiedade, se você sente muito medo, se você sente muita insatisfação com a sua vida, significa que você vibra, entrando agora em energia, vibra numa atmosfera muito densa, muito baixa. Logo, para você ter resultados que precisa de expansão, a matemática não bate. Então, quando você começar a entender quais são as emoções predominantes que estão em você, dialoga com você, começa a trazer um pouco mais de tranquilidade. E não significa que você, que é extremamente acelerada, vai começar a meditar 30 minutos. Não existe isso. A sua autocobrança, inclusive, não tem que ser para sair de um extremo ao outro. Tem que ser algo gradativo para ser sustentável. E aí, automaticamente, você vai entender o que são os seus, que pensamentos são esses, e aí tem que estabelecer um diálogo com a mente que é totalmente diferente.
Diálogo com as emoções é um diálogo de acolhimento. É um diálogo de trazer encorajamento. É um diálogo na esfera de acomodar as emoções. Diálogo com a mente precisa de fatos e dados, de racionalidade. E aí, gradativamente, vai indo. E foque no que você quer, não no que você quer. Entrando agora na questão energética, na questão de lei de atração, de física quântica. Para você começar a atrair o que você deseja e não o que você teme. E aí, meu amor, é empreender com leveza. Aí é sucesso. Aí é batata. Aí é empreender. Aí é batata. Vai ver que é possível ser bem-sucedida. A frase que desestruturou aqui a Aninha. Ser bem-sucedida e ter qualidade de vida. Não leveza. é sem qualidade de vida. Não, é isso muito aí. Muito bom. Carol, muito obrigada pela sua participação. Foi ótima a nossa conversa. A gente foi indo no flow mesmo a gente passou pelos pontos que a gente queria ter passado. Muito obrigada por ter vindo, pela Ana ter conseguido, né, esse intercâmbio todo. Eu que agradeço, foi muito enriquecedor, foi fluido, foi leve, foi suave, né? Verdade. Foi bem agradável aí. E a gente espera que esse conteúdo, né, que essa conversa, esse bate-papo nosso aqui, faça realmente a diferença na vida de quem está ouvindo, porque essa é a ideia, né? Acho que se puder botar uma coisa em prática, né? Pegar uma coisa pra vida, assim, do que você viu aqui, que mais te tocou, que você viu que tem maior necessidade. Uma atitudezinha que você possa fazer, um banho mais demorado, uma coisa pouquinha, não precisa fazer uma grande mudança. Você já vai ter já muitos ganhos, né? É isso aí. Então, gratidão, pessoal, por quem estava ouvindo. Isso aí, gente. Uma ótima semana para vocês e até o próximo episódio. Até.